Bom dia a todos. Já estamos com todos no ar? Ótimo. Nossa aula de hoje começa a introduzir o assunto de sistemas lineares. Hoje, uma aula muito simples, onde só vamos tratar de sistemas com duas incógnitas, e amanhã com 3 ou mais incógnitas. Muito bem, inicialmente, vamos olhar para um sistema deste tipo. Onde em cada equação ax mais by igual a c, estou supondo que a e b não são simultaneamente nulos. Os alunos sabem desde cedo que um sistema pode ser classificado em 3 tipos. Não é? Ele pode ser determinado quando possuir solução única, um único par x, y. Ele pode ser indeterminado quando tiver infinitas soluções, não é? Infinitos pares x e y satisfazem as duas equações, ou ainda pode ser impossível caso não tenha solução. Ajuda muito a pensar nos sistemas lineares se imaginarmos o que cada equação representa. Então, ao mesmo tempo que estamos tratando da álgebra, vamos ter uma visão geométrica da coisa e pensar a todo momento que essas equações representam retas no plano. Essa aqui vai ser a minha reta 1 e a minha reta 2. Então, discutir um sistema significa analisar as posições relativas entre retas. Da mesma maneira, amanhã, quando estivermos no espaço, uma equação com 3 incógnitas linear do tipo ax mais by mais cz igual a b representa um plano no espaço. Então, examinar um sistema, discutir suas soluções, significa exatamente pensar na posição que planos podem ficar no espaço. Então, essa ligação entre a álgebra e a geometria que nos dá uma forma assim, preciosa de analisar o problema. Este caso, com 2 equações de 2 incógnitas, é realmente bastante simples, não é? Vamos imaginar inicialmente que as retas coincidam. Bom, antes disso, vamos lembrar o seguinte. Vamos supor inicialmente B e B' não nulos. Quando B é nulo, a reta é vertical, né? B' igual a 0, a segunda reta é vertical. Vamos escolher esse caso por um momento. Então eu posso representar a primeira reta da seguinte forma: menos A sobre B x mais C sobre D
E a segunda por y igual a menos A' sobre B' x mais C' sobre. Certo? Então, primeiro caso, as retas podem coincidir. Deve ser assim. Ora, se retas coincidem, então, obrigatoriamente, tem a mesma inclinação, quer dizer, mesmo coeficiente angular, e também cortam o eixo vertical no mesmo ponto. Claro que elas coincidem. Então, é obrigatório que eu tenha A sobre B igual a A' sobre B'. E C sobre D igual a C' sobre B. Elas têm mesma inclinação, mesmo coeficiente angular, portanto, e C sobre B seria na ordem do C sobre B. Muito bem. Vamos imaginar que B' sobre B seja K. O que isso quer dizer? B' é igual a K vezes B. Se B' é igual a K vezes B, B simplifica, eu tenho A' igual a K vezes A. E se B' é igual a K vezes B, novamente ele simplifica, eu tenho C' igual a K vezes C. Nesse caso, então, o que vejo? Esses números, A', B' e C' são o quê? Proporcionais a B e C. Então, se duas retas coincidem, os coeficientes de uma são proporcionais aos coeficientes da outra. Reciprocamente, se os coeficientes são proporcionais, imagine que A' seja K vezes A, B' K vezes B e C' K vezes C. Simplificando o fator comum, as duas retas são, mais uma vez, idênticas. Esse sistema, então, como é que ele é classificado? O sistema, como é que é o nome dele? Indeterminado, não é? Isso quer dizer que todo ponto que pertence à primeira reta também pertence à segunda reta. Muito bem. Existe um erro muito comum que qualquer ponto resolve. Ah, sim. É comum isso, é verdade, Krylov? Quando se diz que um sistema tem infinitas soluções, muitos acham que qualquer número que você colocar ali serve aqui, né? Já já nós vamos dar um exemplo concreto disso. Existem infinitas soluções, mas nós podemos dizer exatamente quais são elas. O segundo caso, imaginando geometricamente o que representa essas retas, não é? Eu posso ter retas paralelas. Bom, se eu tenho retas paralelas, é claro, não há solução nenhuma, não há ponto comum entre elas. Mas que aspecto, então, tem as equações? Retas paralelas têm mesma inclinação. Portanto, A sobre B é igual a A' sobre B'. Mas retas paralelas não cortarão o eixo vertical no mesmo lugar, senão elas coincidiriam. Então, C sobre B
é diferente de C' sobre B'. Claro isso? Mais uma vez, fazendo B' sobre B igual a K. Eu tenho B' igual a K vezes B. Se B' é igual a K vezes B, A' é igual a K vezes A. E o que mais? Se B' é igual a K vezes B, C' é diferente agora de K vezes C. A' e B' então são proporcionais a A e B, mas C e C' não acompanham. Conseguem visualizar um sistema desse tipo? Aqui, 2x mais 3y igual a 4. Agora vamos colocar assim, 6x mais 9y igual. Se eu quero que essas retas coincidam, que número eu devo colocar aqui? Não, se eu quero que elas coincidam, aí tem que ser 12. Aí esse sistema é indeterminado. E se eu quero que elas representem retas paralelas, o que eu devo colocar aqui? Qualquer coisa que não seja 12. Tá? Então é isso que eu quero dizer. E a volta? Bom, suponha que eu tenha um ponto que pertença à primeira equação. Se eu calcular A' x mais B'y, repetindo, imagine um ponto que esteja na primeira reta. Seja a solução, portanto, da primeira equação. A' é K vezes A e B' é K vezes B. Mas isto é K que multiplica AX mais BY. Eu estou assumindo que eu tenho um ponto que pertence a essa reta. Portanto, AX mais BY dá C. Mas KC é diferente de C'. Leia tudo junto agora. O ponto XY, que eu assumi que pertencia à primeira reta, agora eu tenho a linha X mais B'y é diferente de C'. O que isso significa? Que esse ponto não está na outra reta. Então aí temos retas paralelas. Terceiro caso. Aliás, esses dois casos, evidentes, são os menos interessantes. É quando as retas são concorrentes. Bom, se duas retas são concorrentes, basta, que elas tenham inclinações diferentes. Então, A sobre B é diferente de A' sobre B. Basta isso. O que implica em A' B mais B' AB'
menos a linha B. Essa é, na verdade, a condição necessária e suficiente para que retas sejam concorrentes. É igual a zero. Diferente zero. Incluindo o caso que uma das retas seja vertical. Se, por exemplo, se uma das retas for vertical, B é zero. Mas se B é zero, B' não é zero. Não, porque eu estou nesse caso em que as retas são concorrentes. Se uma reta é vertical, outra não é. E se B é zero, A também não é zero. Porque A e B não podem ser simultaneamente nulos. Então, certamente, essa condição se cumpre, mesmo que uma das retas seja vertical. Vamos dar um exemplo a partir do gancho que me deu Krylov sobre um sistema indeterminado, que muitos acham que, por ser indeterminado, por ter infinitas soluções, vale qualquer coisa, né? Vale você. E muitas vezes os alunos respondem, tem infinitas soluções, e está encerrado o assunto. E esse sistema é indeterminado mesmo? 2x mais y igual a 6, 3x mais 3,5 de y igual a 9. Está confirmado isso? Ah? Esses três coeficientes são proporcionais aos de cima? Sim, né? 2 sobre 3 é igual a 1 sobre 3,5 é igual a 6 sobre 9. Como é que a gente escreve todas as soluções desse sistema? É claro que se essas retas coincidem, todo ponto que pertence a uma também pertence a outra. Então a segunda equação aqui não me dá nada de novo. Tá? Ela traduz a mesma informação que a primeira, o mesmo conjunto. Então dar as soluções do sistema é simplesmente exibir todos os pontos que pertencem a uma das retas. Como é que a gente costuma fazer isso? Exprimindo, evidentemente, uma das incógnitas em função da outra. Ou seja, imagine que você tenha um número real qualquer. E você substitua esse número no lugar do x. Então, x agora vale t. Se x vale t, y é igual a 6 menos 2t. E é assim que a gente exibe o conjunto de todas as soluções num sistema indeterminado. Ou seja, todos os pontos dessa reta formam um conjunto dos pontos da forma t 6 menos 2t com t real. Esse é o conjunto de solução. Bom, até aí nada muito de novo, não é? Apenas a ideia, né, que eu quero reforçar, que discutir sistemas lineares fica extremamente facilitado se a todo momento estivermos pensando na imagem geométrica, na posição relativa entre as retas e sobre os planos que amanhã vão aparecer. Ainda uma observação aqui nesse ponto, para introduzir uma expressão que vai se falar muito, um pouco hoje e amanhã bastante,
é o seguinte, eu posso escrever esse sistema da seguinte maneira. Posso escrevê-lo assim, x vezes o par ordenado A', mais y vezes BB' igual a C. Repare, se você lê essa equação olhando só para a primeira coordenada, você tem x vezes A, é AX, mais BY igual a C, que é a primeira equação. Ó. E lendo só na segunda coordenada, a linha x mais b'y igual a c'. É uma equação vetorial. Essa expressão nós costumamos ler de uma maneira muito peculiar aqui na álgebra linear. Nós dizemos que o vetor CC', qual é a expressão que a gente usa, Griló? Isso. O vetor CC' é combinação linear dos vetores A' e BB'. Ainda, quando dois vetores A' e BB' cumprem esta condição, AB' menos A'B diferente de zero, nós também usamos uma expressão a respeito desses vetores. Qual é? São linearmente independentes. Linearmente independentes. Deixa eu ver só assim vocês entendem. Então, para introduzir a expressão, né, combinação linear de duas coisas. O termo combinação linear é usado em diversas situações. Quando, por exemplo, eu estou misturando uma tinta amarela com uma tinta azul para obter diversas tonalidades de verde. Então eu vou misturar 3 ml de azul com 4 ml de amarelo. Então eu estou fazendo uma mistura, né? Então a combinação linear quer dizer pegar uma certa quantidade de um dos ingredientes e somar com uma outra quantidade do outro ingrediente. Sendo que aqui, evidentemente, o que não ocorre com as tintas, né, x e y, evidentemente, podem ser negativos. Quando vocês olham a projeção, né, colorida, nesses equipamentos aqui em cima, vocês vão ver 3 cores. Exatamente, qualquer cor é uma combinação linear de 3 cores básicas. Então, as cores básicas, o amarelo, o azul e uma cor chamada magenta, que é um tipo de vermelho, elas são capazes de, misturadas em quantidades, produzir todas as cores que nós vemos. Então, qualquer cor é uma combinação linear dessas 3 cores básicas, que tem o mesmo sentido de dizer que essas 3 são linearmente independentes. Uma delas, né, pode ser obtida a partir das outras 2. Então, essa é a noção que vai começar a permear nossa aula e, sobretudo, a aula de amanhã. Muito bem. Vamos agora, quase que a título de exercício, examinar sistemas com 3 equações
ainda com duas incógnitas. Para exercitar aqui a nossa mente. Nosso sistema, então, será assim. Vamos ter que usar índices. A1x mais B1, y igual a C1. A2x mais B2y igual a C2. A3x mais B3y igual a C3. Olha só. Então agora eu tenho um sistema e quero discutir, quero saber quando é que ele é determinado, quando é que é indeterminado. Melhor forma de fazer tal coisa é ter sempre, né, a imagem geométrica da situação. Cada equação representa, então, uma reta no plano, reta 1, reta 2, reta 3. E, como eu disse antes, discutir um sistema significa pensar nas posições relativas de três retas, como é que elas podem se comportar. Não é? Se vocês pensarem um pouquinho, quantos são os casos, né, de quantas maneiras três retas podem se comportar? Pense aí um pouquinho. Quantos casos nós vamos ter que analisar? Três retas no plano. Quantos? 6. Quem dá mais? Lembre-se que sempre, dos três casos iniciais, considerando duas retas, elas podem coincidir, ser paralelas ou serem concorrentes. Agora eu tenho três retas, quero misturar isso tudo. 4 casos. Mas já me disseram 6. Tem gente que achou 6. 8, esse extrapolou, viajou. São 7. Achou 5? Será que eu me enrolei? Bom. Vamos, para não ter que escrever muito, os coeficientes das incógnitas, eu vou deixá-los aqui separados. E, frequentemente, eu vou precisar olhar para uma matriz chamada aumentada, que inclui os termos independentes. Essa matriz que eu estou escrevendo se chama matriz aumentada. Bom, então, vamos listar os casos. Primeiro caso, as três retas coincidem. Caso óbvio, né? Como é que eu reconheço? Nesta matriz aumentada, não é? A segunda linha é múltiplo da primeira e a terceira
também é múltipla da primeira. Segundo caso. Esse sistema, como é que a gente classifica? Indeterminado. Nesse caso, segundo caso, eu posso ter duas retas coincidindo e uma terceira paralela. R1 coincide com R2, mas R3 é paralela. Como é que nós, então, identificamos esse caso? Na matriz aumentada, as duas linhas são proporcionais. E o que acontece com a terceira reta? Aqui existe proporcionalidade entre as linhas pequenas, a 1B1 e a 3B3, mas não entre C1 e C3. Claro, estou falando um pouco rápido, mas depois vocês devem escrever exemplos, né, numéricos, concretos, para entender bem como reconhecer a situação, olhando, observando os coeficientes. No terceiro caso, eu ainda posso ter duas retas coincidindo, mas a terceira reta, como é que a gente fala? A terceira reta intersecta as duas primeiras. Cuidado, não é intercepta. Todo mundo fala errado. Quer dizer, todo mundo não, nós não, né? Mas os livros falam intercepta. Intercepta vem de interceptar. Interromper. O carro da polícia interceptou o carro dos bandidos. O míssil interceptou o foguete. Então, interceptar tem esse sentido de interromper o movimento. Aqui o que nós estamos fazendo é a interseção. Portanto, nós estamos intersectando. Vem de interseção e não de interceptação, não é? Ninguém fala, vou fazer interceptação de duas retas. Isso é besteira. Muito bem. Fecha parênteses. Então, duas retas coincidem. Então, as duas primeiras linhas são proporcionais, mas a terceira reta é concorrente com a primeira, ou seja, o que quer dizer que a terceira reta é concorrente com a primeira? Significa dizer que A1B3 menos B1A3 é diferente de zero. Voltando, sistema 2, como se classifica? Esse aqui. Impossível. E esse aqui? Determinado. Existe um ponto comum aos três. Existe, sim. O terceiro é determinado. No caso 4, eu posso ter duas paralelas e a terceira intersectando as duas primeiras. Fácil reconhecer, né? Retas R1 e R2 paralelas. Então, A1 e B1 é proporcional a A2 e B2, mas a proporção não é acompanhada pelos termos independentes. E R3 corta R1, aliás, cortar é um termo ótimo de se usar. E R2. Como é que se classifica o sistema 4? Impossível. Claro. Não existe um ponto comum a todo mundo, né? Ué, alguém tinha me dito, são 6 casos, né? Não, eu falei 7, mas não sei se eu estou certo.
Ah, sim, tem um caso horrível aqui, os três são paralelos. Consegue mesmo. As três paralelas, sistema super impossível, né? Fácil de reconhecer. Na matriz dos coeficientes, a primeira linha e a segunda são proporcionais, a primeira e a terceira são proporcionais, mas tal fato não ocorre na matriz aumentada. Interessante são os casos 6 e 7. Nos casos 6 e 7 não há paralelismo, mas nem coincidência de coisa alguma. Esse caso é fácil de reconhecer. Observamos paralelismos, né? Não há nenhuma proporcionalidade. E o caso 7. Como se classifica o caso 6? Impossível. E o 7? Determinado. Você pode olhar no sistema e reparar que não existe proporcionalidade alguma. Então você tem que decidir entre esses dois casos qual é. Como é que se faz isso? Quer dizer, como se faz isso? Como se pode fazer isso? Bom, se as retas são duas a duas concorrentes, você pode escolher duas delas, R1 e R2, por exemplo, e achar o ponto de interseção. E aí fazer o quê? Testar esse ponto na terceira. No caso 6, o ponto de interseção das duas primeiras não pertence à terceira. E aqui sim, se você fizer a interseção entre R1 e R2, você vai obter um ponto que pertence à terceira. Então essa é uma forma bastante fácil de entender e vai te permitir distinguir um caso do outro. Veja um exemplo concreto para você fazer agora. X mais 2y igual a 3. 4x mais 5y igual a 6. E 7x mais 8y igual a 9. Que sistema bonito. Tudo seguidinho. É evidente que não há paralelismo algum aí, né? Então, experimente concretamente distinguir em que caso nós estamos. Se é 6 ou 7. Diga.
E então? É 7 garantido? É. O sistema é determinado. Qual é a solução? Menos 1 e 2. Bem, na verdade, eu poderia ter dito que este sistema é determinado simplesmente olhando para ele. Existe um detalhe aí nesse sistema que me permite, observando com olhos espertos, chegar à conclusão que ele é determinado sem fazer conta alguma. Alguém conhece algum argumento sem achar aquela solução, dizer que ele é determinado? Por quê? Eu sou do Rio Grande do Sul, para pedir para você relembrar um pouco mais dos conceitos. Relembrar mais os conceitos. Não entendi bem a pergunta, mas procurarei relembrar mais os conceitos. Você quer ler a mensagem? Sim. Lembrar os conceitos, aqui é o vale independente, o conceito de função superligado. Não, tudo bem, eu vou procurar fazer o melhor possível. Preciso saber especificamente que conceito. Conceito de equação? Não, pode ser. Estou perguntando aqui. Por quê? É possível. É possível. Ah, bom, nós falamos isso, talvez. Querem uma revisão. Uma revisão, claro. Então, sobre essa, que as palavras que nós estamos usando mais aqui, né? O sistema determinado é aquele que possui uma única solução. E se imaginarmos que cada equação representa uma reta, a solução do sistema determinado é o ponto de interseção, o ponto comum às retas. No caso aqui, né? Eu estou com 3 retas. O sistema 3 é determinado porque existe um ponto que é comum a todas elas. E o sistema 7 também é determinado porque existe um ponto comum às 3 retas. A palavra indeterminado significa que o sistema possui infinitas soluções. Em outras palavras, que existem infinitos pontos comuns às retas desse sistema. Aqui, só o sistema 1 é indeterminado. Não existem infinitos pontos que pertencem às 3 retas. Já aqui, se pertence à primeira, pertence também às outras. Você explique mais sobre combinação linear e dependência e independência linear. Sim, ótimo. Tá bem. Eu vou prometer o seguinte. Não vou prometer nada. Vamos fazer isso. Saúde. Então, vamos colocar uma definição aqui.
Bem, aí está. De forma simples do plano, combinação linear de dois vetores. Tá, então, eu tenho dois objetos. No caso, são vetores, mas como eu disse, podiam ser outras coisas, podiam ser matrizes, podiam ser polinômios. Existem reais. Então eu tenho dois objetos, no caso vetores. Uma combinação linear de U e V é uma expressão desse tipo. Quer dizer, é uma soma de um múltiplo do primeiro ou um múltiplo do segundo. Múltiplo é entendido como múltiplo real, né? Quer dizer, o primeiro multiplicado por um certo número real mais o segundo multiplicado por um outro número real. Então esse conjunto, né? Todo elemento desse conjunto é uma combinação linear de U e V. Ocorre que quando dois vetores não são paralelos, estou falando no plano para simplificar, quando dois vetores não são paralelos, então eles são chamados de linearmente independentes. Quer dizer, um não depende do outro. Um não tem nada a ver com o outro. Em contraposição, se eu tenho dois vetores paralelos, aqui eles se chamam linearmente dependentes. Quer dizer, um pode ser escrito em termos do outro. O vetor V é um múltiplo do vetor U, digamos, V é igual a 3U, V é igual a 2,7 vezes U. Então, vetores dependentes, quando um pode ser escrito em função do outro. Lembra que estou dando uma definição extremamente simples, extremamente particular. Claro, existe uma definição de combinação linear de N objetos, N vetores. Então, isso daqui é a imagem do que a gente faz de um conjunto LI. E eles têm uma propriedade espetacular. Você pode, com esses dois, apenas escrever qualquer vetor do plano. Qualquer vetor do plano é exatamente uma combinação linear desses dois. E a demonstração disso? Simples e rápida. Imagine vocês que eu tenha um vetor do plano W. Vamos justificar por que W, qualquer posição que ele esteja, ele é igual a um múltiplo de U mais um múltiplo de V. Faça simplesmente o seguinte. Construa um paralelogramo onde W esteja na diagonal. Sim. Então aqui nós vamos ter um vetor que é colinear com U. Portanto, ele é um múltiplo de U, ele é alfa U. Nesta posição, existe um outro vetor colinear com V. Então, este vetor é igual a V multiplicado por algum número, ele é um beta V. E agora você vê que W é exatamente a soma de alfa U com beta V. Então, o resultado importantíssimo é que quando dois vetores do plano são linearmente independentes, quer dizer, um não é múltiplo do outro, tá? Não tem nada a ver com o outro. Então, esses dois vetores podem ser utilizados para fabricar todos os outros vetores do plano.
nós dizemos que esse par de vetores ele é capaz de gerar todos os vetores do plano. Correto? Essa definição se estende para 3 dimensões, como vamos fazer aqui amanhã. Se eu tiver 3 vetores que não sejam coplanares, aí nós chamaremos de linearmente independentes, e para uma demonstração singela, muito parecida com essa, qualquer vetor do espaço, né, pode ser escrito como uma combinação linear desses 3 vetores L e I. Mas o caso do espaço nós vamos ver amanhã. Agora, antes de terminar, eu queria mostrar aqui um teorema. Alguém quer fazer uma pergunta? Para descobrir como é que ele era determinado, olhando sem fazer a conta, sem ter nome. Ah, sim, vou chegar lá. Vou chegar lá. Vou chegar lá. AX mais BY igual a C e a linha X mais B' Y igual a C' são concorrentes. Quer dizer, devia ter dito, são equações de retas concorrentes. Entenda-se dessa forma. Então, para quaisquer alfa e beta reais, a expressão alfa que multiplica a x mais by menos c mais beta que multiplica a linha x mais b' y menos c' igual a 0. Olha o jeitão dessa expressão aí, antes de entender o que ela significa, ou o aspecto dela, né? O que é isso aqui? É uma reta que contém o ponto de interseção das duas primeiras. Então, esse teorema quer dizer o seguinte: se eu pego equações de duas retas, né, jogo todo mundo para o lado esquerdo e faço uma combinação linear dessas expressões, volto a igualar a 0, ele afirma que eu acabei de construir uma nova reta que passa pelo ponto de interseção das duas primeiras. Será que isso é claro? Bom, primeiro vamos ver, é claro que isso aí é a equação de uma reta? Bom, se quiser, podemos até escrever, né? Essa equação é alfa A mais beta A' x mais alfa B mais beta B' y igual a alfa C mais beta C'. Agora eu reconheço, claro, isso aí é uma equação de uma reta. Então, ultrapassei esse ponto. Aí eu afirmo que essa reta passa
no ponto de interseção das duas primeiras. Por quê? Pelo seguinte, imaginem o ponto de interseção das duas primeiras. Esse ponto pertence à primeira reta. Se pertence à primeira reta, esse ponto xy é tal que ax mais by dá C. Logo, se ax mais by dá C, isso aqui é zero. Esse mesmo ponto xy também pertence à segunda reta. Então, satisfaz a sua equação e a linha x mais πy dá C'. Ora, sendo assim, se essa expressão vale C', aqui também dá zero. Consequentemente, o ponto xy satisfaz a esta equação, que é a mesma. Logo, ele passa pelo ponto de interseção das duas primeiras. Um resultado que, infelizmente, vou ficar devendo, é a recíproca, que é a seguinte: sempre que eu tenho três retas concorrentes, uma delas é a combinação das outras duas. Muito bem. Esse teorema permite que eu justifique a afirmação. Essas três retas aqui são concorrentes. Será que alguém consegue enxergar uma dessas equações como combinação de outras duas? A primeira é 2 vezes a segunda menos a terceira. Perfeito. A primeira equação é o dobro da segunda menos a terceira. 8 menos 7, 1. 10 menos 8, 2. 12 menos 9, 3. A primeira equação é o dobro da segunda menos a terceira. Então, fiquem ligados nisso. Então, num sistema, quando você perceber uma combinação linear, você já sabe do que está tratando. É claro que essa combinação pode ser imaginada de outras formas, né? Por exemplo, é exatamente a mesma coisa perceber que a segunda equação é a média da primeira com a terceira. É exatamente a mesma coisa. Nem sempre é fácil enxergar a combinação, mas se por um acaso acontecer, isso vai te poupar o cálculo desnecessário, né? Ficamos então por aqui. E há os exercícios, a respeito dos exercícios da tarde, há um exercício 5 que está planejado tanto para o dia de hoje quanto para o dia de amanhã, está nas duas aulas. Então vamos deixar o exercício 5 para amanhã. Eu vou deixar aqui um exercício então extra para substituir o exercício 5 da lista de hoje. Ok? É só então. Muito obrigado. Eu vou escrever ainda no exercício. Não. É meia hora. Voltamos 15 para as 11. Escrever essa última etapa, vamos fazer a primeira multiplicada por 3 e somar com a segunda para poder ficar bem certinho. Né? Só que aí. Isso aí você não conseguiu fazer o resto. E aí você consegue. Mas quando você escreve um vetor com combinação linear de dois, você pode fazer. Inverter e escrever cada um desses com combinação de Claro. E aí ficou a dúvida. A minha dúvida. Se eu não conseguir fazer isso, porque a combinação linear, ela não existe uma. Às vezes a gente pensa que achou, mas não achou. Então,
basta você querer que 3 mais 4...